Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e já deixe o seu like. Hoje daremos sequência à leitura do livro O Poder dos Pais que Oram, da editora Mundo Cristão. Hoje, o capítulo 27, o tema é Andando em Contrição. Você já prestou atenção nos filhos que vivem com sentimento de culpa e condenação porque não foram ensinados a confessar, a se arrepender e a ser perdoados de seus pecados? Eles não têm os mesmos olhos límpidos e a expressão confiante dos filhos que estão livres da condenação. A Bíblia diz: contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Salmo 34, 5. Os filhos que admitem seus erros e os lamentam a ponto de desejar mudar o comportamento exigem um semblante completamente diferente daqueles que escondem seu pecado e não querem ser transformados. A confissão e o arrependimento são dois princípios que devemos incutir em nossos filhos, porque o pecado não confessado ergue uma muralha entre eles e Deus. O arrependimento, que literalmente significa dar meia volta e mudar de vida, se manifesta quando o filho diz: eu fiz isto, desculpe, não vou fazer de novo. Se o pecado não é confessado e não há arrependimento, o filho não consegue se libertar do laço que o prende a esse pecado. E isso será exibido em seu rosto, em sua personalidade e em seus atos. Deus disse aos israelitas que lhe desobedeceram e não se arrependeram: ali vos lembrareis dos vossos pecados e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Ezequiel 20, 43. Essa autoaversão devido ao pecado não confessado é a falta de arrependimento acontece também conosco, e uma de suas manifestações é a baixa autoimagem. Sentimentos de fracasso e de culpa trarão destruição à vida de nossos filhos, se eles não forem ensinados a confessar e se arrepender. Eu me lembro de ter percebido o pecado no rosto dos meus filhos antes de descobri-lo em suas atitudes. Eles comentavam como era irritante não conseguir esconder os fatos durante muito tempo. Isto acontece porque eu peço a Deus que me revele tudo o que preciso saber, e o Espírito Santo me conta quando vocês fazem alguma coisa errada, eu dizia. Sempre que eu notava o semblante deles, em geral franco e luminoso, toldado por uma nuvem de desonestidade, pedi a Deus que me mostrasse se havia algum pecado escondido. Depois que eles confessavam, se arrependiam e recebiam o castigo adequado, a expressão mudava. Era como se um peso ou uma sombra fosse tirada de cima deles. O pecado tem um efeito tóxico. O pecado não confessado nos faz vergar, ele distorce e escurece nossa imagem. O pecado confessado e o coração arrependido trazem luz, vida, confiança e liberdade. Nenhum filho é perfeito e precisamos pedir a Deus que revele ou traga à luz todo o pecado encoberto que tenha se enraizado no coração de nossos filhos, para que seja extirpado agora e não mais tarde, quando as consequências poderão ser mais sérias. E Deus nos atenderá, porque Ele conhece os segredos dos corações. Salmo 44, 21. Todos nós já ouvimos falar de homens amáveis, simpáticos, que batem nas esposas, maltratam os filhos ou saem matando por aí. Com certeza esses homens têm um pecado escondido no coração. Da mesma forma, todo pecado escondido no coração de nossos filhos vai se revelar de maneira indesejável. A hora certa para cuidar disso é agora. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Ezequiel 18:31. Peça a Deus que traga à luz o seu pecado e o de seus filhos, para que não haja um preço físico e emocional a ser pago mais tarde. O pecado leva à morte, o arrependimento leva à vida. É certo que nossa confissão não vai fazer com que Deus descubra alguma coisa, pois Ele já sabe de tudo.
A confissão é a oportunidade para nós nos reabilitarmos. O arrependimento é uma chance para começarmos de novo. Nossos filhos e nós também precisamos de ambos. Oração. Senhor, peço-te que dês ao meu filho, aí você diga o nome do filho ou filha, um coração pronto para confessar seus erros, que ele se arrependa verdadeiramente deles para ser perdoado e purificado de seus pecados. Ajuda-o a entender que tuas leis são para o seu próprio bem e que a confissão e o arrependimento que tu exiges deve se tornar um padrão de vida. Dá-lhe o desejo de viver em verdade diante de ti e que ele possa dizer como Davi: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Salmo 51, 2 e do 10 ao 12. Senhor, traze à luz todos os pecados escondidos, para que possam ser confessados, para que haja arrependimento e sejam perdoados. A tua palavra diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo 32, 1. Eu te peço que meu filho não consiga guardar o pecado dentro de si, mas que anseie por uma confissão plena e possa dizer: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 24. Que ele não viva com sentimento de culpa e em condenação, mas que ande com uma consciência limpa e em pleno entendimento do seu perdão em Cristo. Peço também que ele olhe sempre para ti e exiba um semblante radioso. Em nome de Jesus, amém. Armas de guerra. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, 21, 22. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que ele se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55, 7. Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Ezequiel 18, 30. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Atos 3, 19 e 20. E assim encerramos a leitura do capítulo 27. Tenham todos um dia abençoado em nome de Jesus. Inscreva-se, curta e compartilhe.